Bom dia, moçada, tudo bem? Sou o professor Rodolfo, vou estar à frente dessa disciplina de Administração de Recursos Humanos 1 durante esse semestre, junto com vocês, tá bom? Vamos soltar nossa vinheta. Legal. Então, gente, eu trouxe também uma apresentação aqui. Deixa eu colocar ela aqui para vocês. Vamos lá. Bom, do que se trata, na verdade, essa disciplina de Administração de Recursos Humanos 1, ok? Ela é uma disciplina importante por quê? Porque, em essência, gente, todo mundo vai ter uma experiência como gestor. Não importa o curso que você faça aqui na faculdade, se você é advogado, se você é médico, se você é engenheiro, se você faz um curso de gestão, não importa. Todo mundo, ou porque vai abrir um negócio próprio, ou porque vai trabalhar para alguém. Tá? Em algum momento vocês vão ter que gerenciar pessoas e processos. E é um pouco desse tema que a gente vem falar, né? A importância de pessoas, né, na gestão. É um pouco desse entendimento. Para a gente ir um pouquinho mais fundo nessa história, deixa eu até me apresentar primeiro, né? E colocar meus dados de contato. Então vamos lá, meu e-mail é esse, rodolfo.giulio@gmail.com, meu telefone celular é esse. Então, se tiverem alguma dificuldade, alguma coisa que vocês queiram perguntar, né, uma dúvida, tal, fiquem muito à vontade, usem o WhatsApp, tá bom? Eu, como profissional, o que me trouxe até aqui, na verdade, para assumir essa disciplina com vocês, eu fui gestor, na verdade, na minha vida inteira, optei por essa carreira, sou administrador por formação, tá certo? E fui gestor de grandes negócios, na verdade. Comecei minha carreira na Johnson Johnson, depois fui para cervejarias Kaiser, depois para a Heineken, depois para a Coca-Cola, depois eu fui para a Novartis Biociências, da Novartis Biociências eu fui para a Syngenta, da Syngenta eu fui para Chocolates Garoto, depois eu fiz um apoio para a Casa do Consumidor da Nestlé, enfim, fiz uma série de grandes trabalhos aí, como gestor em grandes organizações, e depois segui minha carreira como consultor e professor, que é uma das coisas que eu mais gosto de fazer, né? E aí o que acontece, gente? Tudo isso, na verdade, associado ao quê? A uma carreira também pedagógica dentro do ambiente da faculdade, né? Da academia, como a gente fala, né? Então, fiz vários cursos, depois quem quiser dar uma olhada, fiz várias pós-graduações, MBA, mestrado, treino para doutorado, enfim, é um caminho bacana aí, tá? Então tudo isso, na verdade, me trouxe até esse momento aqui para dividir com vocês o conhecimento, porque conhecimento, gente, vamos lá, vamos entender uma coisa que é importante, né? Conhecimento é uma coisa que não para de crescer nunca, né? Você está aí olhando o que você via há um ano atrás, 2 anos atrás, já modificou. Por quê? Porque o mercado, na verdade, o mundo em si, ele vai se modificando muito rapidamente por novas tecnologias, né, novos conhecimentos, e a coisa vai mudando, e aí você precisa ir se adaptando, se ajustando, né, e antecipando, na verdade, esse conhecimento para que você possa ser um bom gestor. Então, como eu falei para vocês, eu tenho toda essa experiência, isso só me trouxe até aqui, esse momento, para eu poder dividir isso com vocês. Porque é eu acredito nisso, através da divisão do conhecimento que a gente acaba agregando valor. Então, da minha parte, vocês podem ter toda certeza que a ideia é que a cada aula que a gente fizer, a gente possa colocar aqui, né, um bom ingrediente, né, com boas histórias que eu tenho para contar, enfim. Mas eu queria também ouvir de vocês, e aí fica o meu convite, né, para que eu também possa aprender, né, e lembre-se, muitos de vocês às vezes ficam, puxa, não quero participar, tenho receio de perguntar. Então, nas nossas interações que nós vamos ter aí durante o semestre, né, é importante que você participe, coloque seu ponto de vista, mesmo que você não tenha tanta certeza ou não tenha nem experiência, mas tenha um olhar diferente. E é através desses olhares diferentes que a gente tem a chance de construir um novo conhecimento. Então fica aí o convite para que vocês participem, realmente para que a aula fique diferente. Tá bom? Vamos lá. Nosso canal principal de comunicação é o portal do FB Uni. Então,
tudo está aqui dentro do portal, solicitações que você tem que fazer para a secretaria, material, videoaulas como essa que a gente está fazendo agora, da trilha de aprendizagem, as aulas que nós vamos ter de interação, né, também vão ficar gravadas aqui, material de apoio, tudo, estudos de caso, enfim, está tudo aqui, gente. Mas o aprendizado me mostrou também que é importante a gente ter um outro canal de comunicação, que não é oficial, né? Mas ele é importante, porque ele agiliza o nosso relacionamento e a nossa forma de troca de conhecimento, que é o grupo de WhatsApp. Então, provavelmente, quando a gente for fazer a nossa aula com encontro virtual ou presencial, né, a gente vai poder ter essa chance de ter esse apoio, né, de um grupo de WhatsApp, e ali a gente vai poder colocar material, trocar ideias, enfim, né, tem um mundo interessante. Então, esse não é oficial, mas é importante a gente ter. Né? E lembrando que dentro do portal, gente, todas as aulas vão estar gravadas, tá certo? Então vocês têm acesso a todas as aulas e toda a trilha de aprendizagem. O conceito da trilha, gente, é você ter um material básico, né, a espinha dorsal da sua disciplina, além do vídeo você ter também um material para leitura, enfim, uma série de coisas, para que você realmente possa fazer bom uso, na verdade, desse período que você vai estar fazendo essa disciplina, tá bom? Então vamos lá, quais são os objetivos dessa disciplina de Recursos Humanos 1? Destacar a relevância da gestão das pessoas, né, nas organizações atuais, então isso é importante, o peso que a pessoa tem. Estimular a consciência crítica sobre o gerenciamento do elemento humano no atual contexto de negócios, que é a mesma história. Oferecer um panorama evolutivo, na verdade, ou seja, olhar para o timeline, na verdade, das coisas que aconteceram desde a Revolução Industrial até os dias de hoje, e como é que isso está impactando nos negócios. Conhecimentos que a gente descobriu lá atrás e que ainda estão presentes hoje dentro das empresas, ok? Então a gente vai discutir muito isso, analisar as tendências, olhando para o futuro que vem pela frente do elemento, né, dentro do processo evolutivo, estabelecer associações entre modelos e práticas gerenciais e caracterizar os processos de obtenção de recursos humanos, ou seja, atratividade, recrutamento, seleção e o próprio desenvolvimento, que inclui treinamento dentro também, tá bom? Então, basicamente, esse é o escopo, os principais objetivos dessa disciplina, tá? A ementa, o que é ementa, né? Muitos de vocês às vezes me perguntam. Ementa nos mostra quais são os temas que serão abordados pela disciplina. Então, nessa disciplina a gente vai ver a contextualização da função RH, a evolução da gestão de pessoas no Brasil, o planejamento estratégico e o planejamento de recursos humanos, como é que essas duas coisas se conversam, porque uma não pode existir sem a outra, tá certo? A gestão de pessoas, entendida como uma cadeia de processos, vocês vão ver que é isso mesmo, o processo de obtenção, né, de atratividade, recrutamento e seleção, e o processo de desenvolvimento. Alguns de vocês talvez já tenham tido até aula disso, né, de recrutamento e seleção, de treinamento de desenvolvimento, com outras professoras, com a professora Virgínia, com a professora Aldenora. O importante, gente, é que essa disciplina, a ideia dela é que a gente faça um overview de toda a área de RH, tá certo? Para quê? Para que os gestores, aí não precisa ser necessariamente o gestor de RH, mas ele tem uma noção efetivamente de todas as áreas de atuação que os profissionais de RH têm que ter, né, no seu dia a dia dentro das empresas, ok? Vamos lá. Além da ementa, gente, o que eu trago para vocês aqui? O programa analítico, né? O que a gente vai abordar nessa disciplina? Então, são 6 sessões. Na primeira, nós vamos entender a contextualização da função RH, que é esse olhar no timeline e entender as principais mudanças no mundo, na organização e no âmbito do indivíduo, né? É importante esse olhar, ou seja, entender o que aconteceu fora, no contexto, e olhar para dentro das empresas até chegar no nível do indivíduo, tá? Então, isso a gente vai fazer nessa primeira sessão. Na segunda, a gente vai mostrar um pouquinho da evolução das pessoas no Brasil, tá certo? Das pessoas, não, da gestão de pessoas no Brasil, né? E entender a importância da gestão estratégica e como a gestão da mudança, né, e a cultura organizacional tem um peso importante nisso tudo, tá? Então, são temas importantíssimos para você, gestor, entender como é que essas coisas estão intrinsecamente ligadas, tá certo?
Depois, na terceira sessão, a gente vai trabalhar muito o planejamento empresarial ou planejamento estratégico, é o mesmo nome, tá certo? Que é o planejamento global, e o planejamento de RH, porque uma coisa não pode existir sem a outra, tá? Porque dentro do planejamento estratégico você vai olhar para onde a empresa vai criar os seus caminhos, os seus objetivos, mas você precisa preparar a empresa com os recursos humanos. Então, existe a necessidade de fazer um planejamento de RH bem alinhado com o planejamento estratégico. Nós vamos ver isso. Vamos entender os fundamentos de planejamento, tanto estratégico quanto de pessoas, a importância da elaboração de políticas, programas e projetos de RH, tá certo? Para que a gente crie esse contexto interno dentro da organização. E também, né, na seção 4, a gente vai olhar muito para a gestão de pessoas como uma cadeia de processos. Aí sim, olhar a organização como máquina, como cérebro, o papel contemporâneo da área de RH, a perspectiva do cargo e o foco da competência, como é que essas coisas conversam, e principalmente o desafio de ser gestor. E isso é uma coisa que eu acho que posso ajudar muito vocês. Por causa dessa experiência toda que tenho, enfim, eu acho que é legal a gente trocar essa ideia, tá? Que mais? Na seção 5 a gente vai trabalhar muito o processo de obtenção, desde a atratividade, recrutamento, seleção, essa coisa toda, né? E aí passando pela influência dos modelos, a captação externa e interna, a seleção de pessoas, a avaliação do processo de obtenção, enfim, né? Olhar para isso, que é a nossa porta de entrada, e eu falo que isso tem um peso, uma importância fundamental dentro da organização, porque lembre-se, gente, se a gente colocar coisa boa para dentro da organização, a organização tende a crescer. Agora, se a gente colocar coisa ruim, tá certo? Nós vamos perder tempo, dinheiro e depois vamos ter que buscar de novo gente fora, tá certo? Buscar um novo recurso. Então, tá aí a importância desses processos, que a gente esteja bem alinhado com isso. E por fim, na seção 6, a gente vai ver o processo de desenvolvimento e entender efetivamente até onde vai o treinamento e aí onde começa o processo de desenvolvimento mesmo, tá certo? Falar um pouquinho sobre a universidade corporativa e os impactos tecnológicos dentro da área de RH, tá certo? O que mais que a gente tem de apoio? Então, a nível de bibliografia, né, esse primeiro livro que está aqui, ó, da Maria Zélia e da Vera Lúcia, que são as autoras desse material que vocês estão recebendo, lá da FGV, elas fizeram o livro Gestão de Pessoas, tá certo? Uma vantagem competitiva, né? E esse livro está disponível para vocês aqui. Da Marta Fleury também, a gente tem Pessoas na Organização, né? E do França, as práticas de RH. Então, essa bibliografia básica e a bibliografia complementar, vocês têm disponível dentro da nossa biblioteca, tá bom? Quem gosta de trabalhar com livro, tem o livro na mão, que é o meu caso, eu gosto muito disso, então só passar na biblioteca e pegar material. Agora, uma coisa importante, a gente vai trabalhar muito com uma apostila que a própria FGV já preparou, tá certo? Então, esse é um recurso importante, esse é um recurso que vocês têm que usar todo final de sessão, dá uma olhada na apostila e dê uma lida para relembrar os conceitos, tá certo? Então, isso é importante, tá? Façam esse batimento, esse acompanhamento, porque na apostila vocês vão ver que é uma gama, um olhar um pouco mais amplo, na verdade, do que a gente vai abordar em sala de aula. O que a gente aborda em sala de aula basicamente é a essência dos conteúdos, mas aqui tem muito recurso legal, muitas ferramentas, né, muitos autores que a gente de repente possa dar uma olhada e ver, né, com um outro olhar a gestão de pessoas. E o que é importante, foi escrita de uma maneira, com uma linguagem muito simples, então não pense que vou pegar artigo científico, coisa pesada para ler, não, pelo contrário, material super bacana, então dê uma olhada nisso, tá bom? E aí alguns de vocês vão perguntar, como é que vai ser a prova, professor? Prova, nós vamos ter aqui, é um padrão na UFB Uni, temos V1 e V2, tá certo? Então são duas provas, V1 tem um peso de 40% da média e V2 60%. Por que alguém pode perguntar, né, que está chegando aqui na faculdade hoje? Né? Por que essa diferença, professor? Porque na V1 você tem uma quantidade de conteúdo menor do que na V2. Na V2 você vê o conteúdo inteiro da disciplina, tá certo? E na VS também. Então, por isso que a V2 tem um peso maior, tá? Mas como é que vai ser o processo da prova? Nós vamos fazer as provas, né, que já está no calendário acadêmico, vocês podem entrar no site da FB Uni, desculpe, FGV, porque eu sou professor da FGV também, viu, gente? Então,
Vocês entram no site da FBUni, acessem o calendário acadêmico e ali vocês vão ver as datas de prova, tá certo? Quando chegar mais próximo, durante a sala de aula, a gente vai trocar os nossos encontros semanais, a gente vai trocar uma ideia sobre isso, o processo, essa coisa, vamos entrar mais no detalhe. Mas é importante vocês saberem, vocês vão fazer 2 provas, 3, para quem for ter que fazer VS, tá certo? São provas remotas, ou seja, você vai entrar num site, vai ter que responder as questões num determinado período de tempo, e essas provas, tanto a V1 quanto a V2, vão valer 8, são provas de 10 questões, só que essas provas só valem 8. Por que só valem 8? Porque 2 pontos, tanto da média da V1 quanto da média da V2, serão obtidos através de estudos de caso, tá certo? Então eu vou colocar para vocês os estudos de caso, são estudos de caso de empresas atuais, né? Nós vamos falar, os 2 primeiros, se não me engano, deixa eu lembrar, é da Nestlé, não, acho que é da Nestlé acho que é Nestlé e Kia, não sei, não tenho certeza, mas enfim, vocês vão receber os estudos de caso, e cada estudo de caso são 2 para V1 e 2 para V2. O importante são estudos de casos atuais, de empresas, que realmente as pessoas vão ter situações corriqueiras aí, né, da gestão de pessoas, ok? Vamos lá. Então, uma vez feito isso, vamos entrar nos nossos temas efetivamente, tá certo? Então, está aqui o material que é da professora Vera Lúcia e da Maria Zélia, tá certo? E o que é importante quando a gente pensa, né, em contextualizar a questão do RH? O que é fundamental? Entender que a gestão, durante um bom período de tempo, desde a Revolução Industrial até o final da Segunda Guerra, então estamos falando desde 1872 até 1945, tá certo? Então esse período de tempo, a gestão, na verdade, das empresas, ela é muito parecida. Por quê? Nós tivemos a Revolução Industrial aqui no início, tá certo? Com, né, os dois grandes períodos da Revolução Industrial. E aí o que acontece? Até o final da Segunda Grande Guerra, né, quando a gente olha para as empresas que existiam, elas tinham um jeito de fazer gestão muito peculiar e muito parecido. Por quê? Porque não existia preocupação com o mercado. O que existia era olhar para o próprio umbigo, olhar para a produtividade e cada vez mais produzir mais, para baratear os custos. Então, esse conceito, né, da gestão olhando para dentro, né, ele é muito caracterizado até o final da Segunda Guerra Mundial. Isso vai mudar, gente, a partir de 1950, da década de 50. Por quê? Porque aí você tem tanto a Europa como a Ásia que foram devastadas durante a Segunda Guerra Mundial, sendo recuperadas e criando novos mercados. E aí sim, né? Então começa a mudar a gestão. Então, no primeiro momento, durante a Revolução Industrial até o final da Segunda Guerra, o gestor tinha que preocupar basicamente com isso, com a produção, com o dinheiro entrando para pagar as contas, e que era uma gestão muito incipiente, porque não tinha muita coisa para fazer, era mais contar, paga aqui, tira lá, uma preocupação com as pessoas, somente as pessoas necessárias para fazer a roda girar, né, de maneira muito mecanicista, né, e esse era olhar para negócios. A partir da Segunda Guerra Mundial, você tem que começar a olhar para fora da empresa. Então aí você começa a olhar para outros stakeholders, como governo, acionistas, público externo, consumidores, enfim. Existe uma gama enorme de stakeholders que você, gestor, e você, empresa, precisa ter que administrar, tá certo? E é tão grande isso que, inclusive, você tem que pensar na continuidade, na perenidade do seu negócio, né? Porque o mercado oscila muito, e pensar nas futuras gerações, tá certo? Na questão do meio ambiente, enfim. Há uma série de olhares que você, gestor, precisa ter o domínio hoje para fazer gestão. Veja como é diferente daquele cara que estava gerenciando aquela fábrica lá no início da Revolução Industrial. O cara só estava preocupado em olhar para a produção e aumentar a produtividade. E veja hoje esse cenário todo, porque isso é para fora, né, da empresa. Lembre-se que você, gestor, além de gerenciar o para fora, tem que gerenciar o que está dentro, né?
do ambiente organizacional. E eu estou falando do quê? Basicamente de pessoas, tá certo? E processos. Então vejo como o escopo de gestão mudou radicalmente, né? E o que é pior, na verdade, as ferramentas de informática cada vez mais potencializando a informação, né? Cada vez mais a gente tem menos tempo para tomada de decisão e assumir muito mais frentes de trabalho. Essa é a grande verdade. Então, esse é um desafio hércules para quem quer exercer o papel de gestor, gente, porque tem que administrar isso tudo. Pessoas, processos internamente, pessoas e processos externamente e todos aqueles stakeholders que fazem parte do nosso negócio, ok? Então, galerinha, quando a gente olha isso, né, na linha do tempo, deixa eu voltar aqui. A gente percebe muito claro aqui, né, que, por exemplo, assim, lá naquele primeiro período da Revolução Industrial até a Segunda Guerra Mundial, os preceitos feitos pelo Taylor, que foi o pai da administração científica, o Taylor, o que ele era o Taylor? Ele era um engenheiro e ele olhou para dentro da empresa, o foco dele foi perceber que se ele olhasse para a tarefa que as pessoas estavam fazendo e desenhasse melhor a tarefa, através do estudo de tempos e movimentos, por isso que foi chamado de pai da administração científica, foi o primeiro cara a medir isso e tentar melhorar através de um método científico, né? Ele percebeu que dava super certo e ele publicou um livro que o Ford, na verdade, leu e aplicou os preceitos e criou a tal da linha de montagem. E aí mudou a história do mundo, da produção, tá certo? Então, só que aquele desenho do Taylor, ele estava muito focado no quê? Nas tarefas. E o Taylor falava uma coisa importante, você só tem um jeito certo de fazer as coisas, né? Então, o melhor jeito de fazer as coisas, tinha um jeito único na cabeça dele, né? Então ele estava muito focado nisso. Aí o Fayol, que era outro engenheiro, o que ele faz? Ele pega e amplia esse conceito, né? Mas não fica olhando só para as tarefas, ele olha para a estrutura da empresa. Ele também era engenheiro numa empresa chamada Comambo, que fazia, na verdade, produtos à base de aço, de ferro, enfim, né? Não me lembro direito os produtos que eles faziam na época, mas o que é importante saber do Fayol, ele pega uma empresa que estava completamente à beira da falência, estava ali, muito próxima a pedir água, mesmo porque as contas não fechavam. E o que ele fez? Ele teve um olhar diferente do Taylor, de olhar para a estrutura e falar, puxa vida, dá para a gente pensar numa coisa diferente aqui, organizar de uma maneira diferente. Ele foi o primeiro cara a criar as áreas, as caixinhas que a gente vê hoje, né, num organograma. Foi o primeiro cara a pensar nisso, a criar áreas. E quando ele criou as áreas, ele percebeu uma coisa, puxa, dentro de cada área precisa ter um cara responsável, um gestor. Aí ele criou os 14 princípios de gestor para esses caras que estavam dentro das caixinhas lá, das áreas. Então, olha os princípios e veja se a gente não enxerga exatamente isso tudo aqui dentro das empresas hoje. Divisão do trabalho, autoridade e responsabilidade, disciplina, unidade de comando, unidade de direção, subordinação do interesse particular ao interesse geral da empresa, tá certo? Remuneração do pessoal, centralização, hierarquia, ordem, cuidado, iniciativa, união do pessoal, estabilidade, enfim. Esses 14 princípios que ele fez lá no começo de 1917, se eu não me engano, né, estão valendo até hoje, tá certo? Então vejo a importância, né? E o último cara aqui desses caras aqui é o Weber, que na verdade ele é conhecido como o pai da burocracia, tá certo? Por quê? Ele entende que o processo burocrático é importante, e realmente é, viu gente? Depois nós vamos estudar isso em fundamento, vocês vão ver a importância. Mas esses três caras, na verdade, criam um modelo de gestão que vai vigorar desde a Revolução Industrial até o final da Segunda Guerra Mundial, gente. Tá certo? Então, naquele período, após a Segunda Guerra Mundial, o que acontece? A gente percebe que há uma ruptura. Tá certo? Por que é uma ruptura? Porque começa a ter mercado, né? E é interessante, gente, porque assim,
No meio desse processo, né, até antes no final da Segunda Guerra Mundial, em 1927, na verdade, né, o Elton Mayo faz um trabalho espetacular para entender a importância das pessoas dentro da organização. E o foco dele não era esse, o foco dele era buscar produtividade. Ele começa a fazer alguns ensaios que ficaram mundialmente conhecidos como o efeito Hawthorne, que é o nome do bairro, né, onde estava a fábrica, né? Hawthorne é um bairro lá de Chicago, nos Estados Unidos, né? E aí o que acontece? Ele descobre a importância da relação entre pessoas dentro do ambiente de trabalho e o peso que isso tem para a própria produtividade, né? Então, veja, isso acontece em 32 e depois, na década de 60, há uma retomada desses estudos através de vários psicólogos que aí sim vão ampliar o leque e olhando para dentro do ambiente organizacional e reforçando cada vez mais a importância da gestão de pessoas. Então, nesse olhar na linha do tempo, a gente descobriu uma coisa importante: gerir pessoas é um processo gerencial. Então, você, gestor, né, tem essa obrigação, tá certo? De ter domínio sobre isso. Você vai ser cobrado pela sua habilidade de gerenciar pessoas e gerenciar processos, tá certo? Então, qual é o problema dessa história toda? Até 1945 existia a lógica da produção de massa, que era o que? A previsibilidade, o controle centralizado, a integração verticalizada, né? Só que, né, a gente vai ver, né, na nossa aula presencial, nós vamos assistir o filme Tempos Modernos. Depois, quem quiser assistir depois inteiro, tem no YouTube, podem pegar, gente, vale a pena. Tem quase uma hora de filme, mas vale a pena porque ele retrata mesmo esse pano de fundo do que era esse modelo mecanicista, na verdade, do trabalho, tá certo? Então, mas por que dava certo naquele momento? Por uma razão muito simples. Existia escassez de produtos e o mercado estava em demanda, ou seja, o que você jogasse para o mercado aceitava. Então, tinham poucos concorrentes quando tinha, tá certo? Faltava produto, você produzia, o mercado comprava. Então foi assim, foi essa festa, na verdade, da Revolução Industrial até o final da Segunda Grande Guerra. A lógica desse primeiro momento, gente, era a previsibilidade. O trabalho era limitado por regras e regulamentos, rotinas, integração verticalizada, a linha de produção apoiada em passos sequenciais, tá certo? Tudo amarradinho, né? Tudo extremamente burocrático, nítida divisão de responsabilidades, recompensas com base na senioridade, carreira associada a uma única empresa. Então, era muito comum as pessoas passarem a vida inteira, né, numa única empresa. Isso dava status, né? Veja a diferença daquele momento para hoje em dia. E esse momento não é tão longe assim, tá certo? Até a década de 70, 80, vamos colocar assim, essa coisa de você ter muitos empregos era ruim, era vista de uma maneira muito ruim. Foi sendo quebrada a partir do momento em que as coisas foram mudando, tá certo? E a própria segurança no trabalho, tá certo? Então, essa era a lógica da produção em massa. Agora, com o advento do novo mercado, né, essa premissa, essa forma de fazer gestão, ela não cabia mais, né, nesse novo modelo. Por quê? Porque eu começo a ter excesso de produtos, eu começo a ter concorrência, começo a ter mercado, né? E o mercado, na verdade, ele não está comprador, ele está atrás de oferta, né? Ele está buscando, você vai me dar aqui, quem fizer a melhor oferta eu compro. Opa, tem concorrência, né? Então muda completamente a forma de fazer gestão, tá certo? Então, dentro desta lógica, a partir do momento que se percebeu isso, a produção tinha que ser flexível, não dava mais para produzir em massa. Eu tenho que me adaptar, tá certo? E aí existem essas características do trabalho, quando a gente compara as tendências declinantes, né, desse primeiro modelo para o segundo. Então, há uma reprodutibilidade dos processos, divisão rígida de tarefas, a experiência anterior. Isso era o modelo anterior. Para um novo modelo, gente, né, da flexibilidade, eu tenho que ter flexibilidade, interfaces nebulosas, multiespecialização, aprendizado contínuo, que é o que a gente está vivendo hoje, né? As estruturas organizacionais antigas, hierarquia vertical, centralização, departamentalização, tudo amarradinho.
Hoje eu tenho redução de níveis hierárquicos, autonomia, descentralização, né? A instabilidade como um fator de evolução. Olha que loucura, né? O que era colocado anteriormente a tal da estabilidade, hoje não, hoje é tudo instável, tá certo? E as características da gestão empresarial: foco na produção, nas teorias quantitativas, na distância entre capital e trabalho, migrou para foco na gestão da informação, na visão comum, né, nos valores compartilhados, na colaboração e na participação. Então não dá mais para gerenciar dentro daquele modelo antigo. Eu tenho um novo cenário, eu tenho uma nova ordem. Para vocês terem uma ideia, gente, na verdade, eu tenho um grupo central onde as coisas acontecem dentro da minha empresa, e o resto eu vou empurrando para fora. Então, atividades temporárias, eu vou colocar, vou terceirizar, vou quarteirizar, vou fazer subcontratação, vou colocar para autônomos, enfim, vou criar novos modelos de gestão de pessoas. Por quê? Porque eu preciso nesses novos tempos, tá certo? Então, veja como aquele modelo anterior, tudo estagnado, amarrado, burocrático, né? Tudo certinho, né? Comparado com hoje, e não dá para pensar nessa ruptura da forma de gerenciar, tá certo? Então, essa mudança do olhar gerencial, gente, ela é extremamente consistente, ou seja, eu começo a ter mudanças no contexto do negócio, eu começo a ter mudanças dentro da própria organização, porque tem que se adaptar ao contexto, tá certo? Mudanças na forma de gestão e mudanças na gestão de pessoas. Por quê? Porque as pessoas hoje, na verdade, são completamente diferentes. Os anseios das pessoas hoje são completamente diferentes dos anseios daquelas pessoas que estavam, por exemplo, no início da década de 50, trabalhando numa organização, né? Então eu fico imaginando, pensem vocês, seu bisavô, né, seu avô, como era o trabalho dele, né? A expectativa que ele tinha de ir para o trabalho e o que ele esperava daquilo. E veja como é que é totalmente diferente da de vocês hoje. Por quê? Porque tudo isso mudou, né? Então esse timeline ele veio sendo alterado, né? E essa é a realidade, gente. Por isso que eu quero ir terminando nosso primeiro vídeo, né? Essa é a realidade que precisa ficar para a gente. O trabalho é uma realidade em transição, né? Então, no início da próxima aula, nós vamos assistir 2 grandes vídeos, que um é chamado Mudo VUCA, e vocês vão entender esse conceito, que é esse olhar para frente, do que vem pela frente, na verdade, como é que a gente vai ter que gerenciar isso tudo, tá certo? E também, ao mesmo tempo, né, um olhar de uma gestora do LinkedIn que eu quero trazer para vocês entenderem qual é o perfil, na verdade, do profissional que a gente precisa ter e que a gente precisa ter, né? Mais do que buscar pensar nesse processo de recrutamento e seleção, né? O que eu preciso desenvolver para estar pronto para esse novo futuro que vem vindo pela frente e de uma maneira muito consistente, ok? Então, fica aí eu vou deixar aqui com vocês a bibliografia, tá certo? Então, reforçando, a gente tem lá, essa é a bibliografia básica, tá certo? Os livros da Maria Zélia e da Vera Lúcia estão aí disponíveis para vocês dentro da biblioteca, tá certo? E se precisarem de mais alguma coisa, gente, nesse interim, a gente continua esse papo na próxima aula, ok? Gente, muito obrigado, tá? Deixo com vocês agora aqui, né, a nossa vinheta de encerramento, né, e um forte abraço, até a próxima aula.